Essas são as melhores ações da bolsa. Quais são essas ações? Por que que eu invisto somente nelas? Esse vídeo aqui, ele é muito importante na minha opinião. Por quê? Assim como você saber o que fazer, é importante você saber também o que não fazer. Quando eu vou te mostrar ou vou te falar aqui quais são as ações, óbvio, na minha opinião, que são as melhores para você investir, automaticamente você vai excluir um universo, um caminhão de outras ações que não são interessantes de você investir. E quando você direciona a sua atenção para o que de fato importa, isso é muito poderoso em termos de otimização de tempo, de obtenção de resultado. Que tipo de resultado? Criação de renda na bolsa de valores. É isso que eu faço, é isso que eu ensino os meus alunos a fazerem. Todo mês a gente recebe renda, seja de dividendos, essa renda oscila um pouquinho mais, tem meses que a gente recebe bastante dividendo, tem meses que a gente recebe pouco dividendo, e criação de renda também com a venda de opções, ou seja, com prêmio de vendas de opções, essa renda ser uma renda bem mais estável e também bem maior do que a renda com os dividendos das ações. Agora, não tem como você criar uma renda boa, saudável com as opções, sem você ter uma carteira de ações. Então, mesmo que você ainda não invista na bolsa ou investe, mas nunca teve resultado legal, não tem uma carteira de ações, você vai ter que passar por essa etapa de saber quais são as ações boas, para você construir ali uma carteira de ações legal na bolsa, que te dá uma renda bacana, e em cima dessa carteira que você vai criar e vai construir a sua estratégia de opção. Tá? Essa é uma maneira que ao longo dos anos eu já vi que é a maneira que funciona legal. Tá? Então a gente faz isso sem especulação, a gente faz isso como investimento. O que eu vou trazer aqui hoje para você? Hoje eu vou te mostrar quais são as ações que eu olho, por que que eu olho para essas ações e invisto somente nelas, tá? Que são basicamente as ações pagadoras de dividendos. Não é simplesmente pagar dividendo, tem mais coisa, né? Mas uma característica comum de todas elas é que pagam dividendos. Raríssimas exceções, tem uma única ação minha que não paga dividendo, que ela está na minha carteira por uma razão muito específica, questão de diversificação, questão estratégica, vamos dizer assim, mas, ou seja, 95% da minha carteira são ações que pagam dividendos, tá? Bom, antes de entrar no conteúdo, se inscreve aqui no canal para você não perder mais vídeos como esse aqui. Quando eu faço, né? Na terça-feira a gente tem a live Tira Dúvidas, então é um momento muito especial que eu dedico para você, para tirar dúvida, gratuito, né? Então uma consultoria gratuita para te ajudar. Terça-feira, meio-dia e 15, horário de Brasília, e toda quinta-feira às 7 horas da noite, horário de Brasília, e domingo às 7 horas da manhã, horário de Brasília, tem vídeo novo no canal do YouTube. Então se inscreve aqui para você não perder nada, tá? Tudo que eu ensino é o que eu faço para mim, para os meus investimentos, é o que eu também aprendi, né, da onde eu vim, então fiquei bastante tempo, né, uns bons anos lá, um pouquinho mais de 10 anos no Credito Suisse, né, trabalhei na mesa de operação, formador de mercado, tudo mais. Então eu vou mostrar aqui para você um trecho de uma aula onde eu vou explicar por que são nessas ações que eu invisto. E já deixo uma pergunta para você, responde para mim via comentário. Você investe em ações, somente em ações que pagam dividendos, ou você investe também em ações ali um pouquinho mais especulativas? Deixa aí o seu comentário para eu saber, ficar com essa, enfim, tirar essa dúvida minha, essa curiosidade minha, tá? Vamos para o vídeo. Ok. Dito isso, então, até aqui seria uma montagem de uma carteira de ações em geral, né, de qualquer tipo. Mas a gente vai olhar um tipo específico, a gente vai olhar as ações pagadoras de dividendos. Mas por que isso? Porque, sei lá, eu acho legal receber dividendo e tudo mais. Aliás, tem vários estudos que mostram que não é bem assim, tá? O fato de simplesmente pagar dividendo não é grandes coisas, né? O negócio é o que está por trás de quando paga dividendo. Então, vamos entender um pouquinho mais aqui, ó. Por que a gente vai mirar os dividendos? Primeiro, as ações que pagam dividendos geram mais retorno e com menos risco. Então a gente pode ver aqui, esse gráfico, ele está mostrando o quê? Está mostrando, e aqui tudo eu vou mostrar é Estados Unidos, tá? Antes de você falar, mas é Estados Unidos, não é Brasil, não vai funcionar, é só porque nos Estados Unidos tem muito mais dados, muito mais empresas, então a gente consegue fazer estudos estatísticos muito mais interessantes. Agora, o fundamento por trás, né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, vai valer a mesma coisa, que é o quê? Qual que é o fundamento? Dividendo é distribuição de lucro.
Esse é o fundamento. Então, como isso se mantém, a mesma coisa, dividendo no Brasil, a mesma coisa que dividendo nos Estados Unidos, a definição, a gente pode supor com uma certa razoabilidade de que isso aqui vai ser verdade no Brasil. Então, o que a gente tem? A gente tem retorno e oscilação da carteira, investindo $100 em 1979, então olha a vantagem de ir para os Estados Unidos, né? E aí a gente vê o quê? A gente tem, por exemplo, as empresas que cortaram ou pararam de pagar dividendo, a gente tem as que nunca pagaram dividendo, a gente tem as que pagaram e continuaram pagando, e as que cresceram dividendos. Então, a gente observa que $100, né, se tornaram $14.500 investindo só em ações que não pagam dividendos, e teve uma oscilação, isso aqui é volatilidade anualizada, é algo que você vai, ao longo aqui do treinamento, entender muito mais o que é isso, mas basicamente é a medida de zigue-zague, tá? O quanto chacoalhou essa carteira. Então, quanto mais chacoalha a carteira, maior é o risco, porque você pode querer ou precisar tirar o dinheiro quando chacoalhou para baixo, vamos dizer assim, né? E aí te prejudica. Então, é uma medida de risco. Agora a gente vê que esses mesmos $100 investido nas empresas que pagam dividendo, tá, independente se está crescendo ou não o dividendo, se transformaram em 14.850, ou seja, um pouquinho a mais do que investindo nas que não pagam dividendo, porém, olha o risco aqui, ó. Essa aqui é a parte mais interessante. Então, chacoalhou bem menos do que as empresas que não pagam dividendo. Então, a gente vê que empresa que paga dividendo tem menos risco, ou seja, chacoalha menos, e o retorno é legal. E quando a gente vai para as empresas que cresceram dividendos, aí a coisa fica muito legal. Aí os $100 se transformaram em muito mais, $25 mil, e o risco aqui é mais surpreendente ainda, o risco reduziu ainda mais. Olha só que interessante, foi de 16 para 15. Tá? Então, aqui é um elemento muito forte, né, de que a gente deve não apenas olhar se a empresa paga dividendo, mas também se os dividendos estão crescendo. Tá? E que investir em empresa que paga dividendo diminui o risco. Isso é bem interessante, tá? Sem afetar tanto a performance. Né? Que mais de dados que a gente tem? Pesquisa do Fama Friend. Fama Friend são dois economistas que ganharam prêmio Nobel, né, são bem relevantes, mostraram também a mesma coisa e quebraram em quintis, ou seja, pegaram as ações e dividiram no primeiro quintil, ou seja, as que tinham maior dividend yield. O que significa isso? Dividend yield é o quanto pagou de dividendo versus o preço da ação, tá? Ou seja, são empresas que pagaram muito dividendo frente ao preço da ação. Esse é o primeiro quintil. E aí a gente vê o quê? Aqui está o mercado, tá? E os eixos são risco, que é o desvio padrão, que é esse eixo X aqui, ou seja, quanto mais para a direita, maior o risco, tá? E o eixo Y, que a gente fala, quanto mais para cima, é o retorno, maior o retorno. Então a gente vê que o primeiro, o segundo e o terceiro quintil ficaram para a esquerda do mercado, ou seja, tiveram menos risco e também ficaram, deixa eu tirar um pouquinho as setas aqui, primeiro, segundo e terceiro quintil tiveram menos risco que o mercado, porque está para a esquerda, e tiveram mais retorno do que o mercado, ou seja, mais retorno com menos risco. Tá? E se a gente olhar o quarto quintil, teve mais retorno também, porém com um pouquinho mais de risco. Né? O quinto quintil já ficou meio parecido com o mercado, porém com mais risco, né? já não seria tão interessante. Mas o que eu quero mostrar é que a grande maioria, né, primeiro, segundo e terceiro, é mais retorno com menos risco. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quintil é mais retorno, né? E se pegar tudo, obviamente, como a gente já viu, é mais retorno com menos risco. Tá? Legal. Outra informação, durante quedas na bolsa, que é o que a gente chama de bear market, empresa com dividendos crescentes cai muito menos. Então a gente tem também aqui os gráficos e a gente tem os cenários. Então, cenário de bull market, ou seja, bolsa subindo, tá? Pode pensar para o Brasil e Bovespa subindo. Bear market, Bovespa caindo, e overall, ou seja, total, né, pegando todos os períodos, seja caindo, seja subindo. Então a gente vê aqui mercado subindo, mercado caindo, aliás, bear market aqui, olha só que interessante, enquanto as que não pagam dividendo, que é o azul, caíram 30%, as que cresceram dividendos caíram apenas 12%. Né? As que mantiveram os dividendos caiu apenas 20%. Então a gente vê que quem paga dividendo cai bem menos, né, numa queda do mercado.
tá? E aí, num cenário de bull market, ou seja, bolsa subindo, a gente vê também que a diferença não é tão grande, né? Está aqui subindo 24, enquanto as que cresceram dividendos subiram só 20, ou seja, subiram um pouquinho menos, e as que mantiveram dividendos subiram 21,6. Então, a gente pode concluir aqui que a grande beleza do investimento baseado em dividendos, que é o que a gente vai fazer muito aqui, está no bear market, tá? Ou seja, a gente vai ganhar legal quando a bolsa subir e a gente vai perder bem menos do que a média quando a bolsa cair. Isso é muito bom, tá? Então, é um aspecto importante da carteira que a gente vai montar. Investir em ações recebendo dividendos tende a proteger muito contra a inflação. Isso aqui a gente já começa a entrar num aspecto muito, muito, muito interessante dos dividendos. Olha só, aqui a gente tem a inflação, essa linha cinza, que é o CPI, é a inflação americana. E a gente tem a linha azul, é o crescimento dos dividendos do S&P 500. Então, não estou falando do S&P 500, eu não estou falando do preço das ações, tá? Ou seja, alta no preço das ações, não é isso. É só os dividendos. Então, o crescimento dos dividendos, ele cresceu mais do que a inflação. O que isso aqui quer dizer? Se você monta uma carteira, né, ou montou aqui no passado, somente os dividendos já ganharam da inflação. Eles foram subindo mais do que a inflação. E aí, claro, se você somar ainda o quanto subiu, né, a cotação das empresas, aí se torna o processo de enriquecimento gigantesco que a Bolsa pode entregar. Então, só o crescimento nos dividendos já tende a superar a inflação, nem precisa da valorização, né, das suas ações. Então, olha só a potência. Isso aqui, ó, o professor Jeremy Siegel, né, ele chama de super chips, tá vendo? Chip seria o Tesouro IPCA lá dos Estados Unidos, ou seja, o título privado, título público indexado à inflação. Ele está falando que empresas, ações que pagam dividendos, são como se fossem títulos indexados à inflação turbinados, ou seja, você não só tem proteção contra a inflação, como aumenta bastante o seu poder de compra, né, o seu enriquecimento com o tempo. Renda com os dividendos cresce na grande maioria dos anos, essa taxa oscila muito menos do que os preços das ações. Isso aqui é ótima novidade para a gente, né, caso seja novidade para você. O que eu estou querendo dizer aqui? A bolsa vai chacoalhar, a crise vai vir, né, vai ter ano que a bolsa vai cair. E o que acontece com o fluxo de dividendos? Ele não cai tanto. A gente tem que, num período de 64 anos, a bolsa caiu 18 anos, ou seja, tiveram 18 anos dentre os 64 anos lá nos Estados Unidos que o retorno da bolsa foi negativo naquele ano, tá? Porém, se a gente olhar em dividendos, né, quanto que foram apenas 6 anos. Apenas 6 anos e o nível de dividendo caiu de um ano para o outro. Tá? Somente 6 anos em 64 anos. Olha só que importante, né? Ou seja, 3 vezes menos do que a bolsa, né? O número de anos que a bolsa ficou negativa, tá? Então, o preço das ações foram 2 vezes mais voláteis do que o pagamento dos dividendos. Em outras palavras, se você mirar dividendo e olhar dividendo só, né, isso aí vai crescer ano a ano, vai ser muito poucos anos que isso aí vai cair, independente da cotação das suas ações na bolsa. E isso sim vai ficar chacoalhando e tudo mais, tá? E reinvestir os dividendos cria uma bola de neve poderosa. Para viver com a renda, basta parar de reinvestir. Então, aí vai depender da sua fase, né? Mas enquanto você puder pegar seus dividendos e comprar mais ações, faça isso. É isso que a gente vê aqui nesse gráfico. Então, a gente tem começando com, acho que 10 dólares, não, 10 mil, começou com 10 mil dólares, acabou com 495 mil, não reinvestindo dividendos. Se reinvestisse dividendos, ficaria com 1.573.000. E a gente vê aqui a curva, né, muito mais exponencial. Tá? Então fica com isso na cabeça. Agora, o que eu acho legal é que você constrói sua aposentadoria, ou complementa a sua aposentadoria, enquanto você está crescendo seu patrimônio. Né? Isso é muito bom. Tá? Beleza, então conclusão que a gente tem é olhar para os dividendos, sem dúvida. Acho que a gente tem muitos dados que corroboram de que olhar para os dividendos vai fazer diferença na nossa carteira de ações. Por quê? Então vamos entender aqui um pouquinho só dos fundamentos, tá? Que aí sim você vai ver que vale para os Estados Unidos, vai valer para cá. Quando você olha o dividendo, você seleciona só a empresa que dá lucro, porque não tem como pagar dividendo sem ter lucro. Você escapa de maquiagem contábil, então a gente teve no Brasil IRB, Lojas Americanas, foram 2 casos aí emblemáticos, né, de empresas que cresceram muito a cotação na Bolsa de Valores, mas não pagavam dividendos, não tinha ali lucro caixa, e depois descobriu que, em ambas ali tinha algum elemento de fraude, né.
Você vai ter ações mais defensivas, que se comportam bem durante as crises, a gente já viu isso, vai pagar menos imposto, então a gente não está entrando aqui nesse detalhe, mas mais para frente a gente vai ver, né, os dividendos têm um benefício fiscal no Brasil, tá? Isso, claro, pode mudar dependendo da reforma, de alguma reforma tributária. Você não vai depender do bom humor do mercado para você ter ganhos, porque os dividendos vão pingar independente da bolsa estar subindo ou estar caindo, e você vai ter uma renda além da renda gerada com os dividendos, tá? Então, por isso que a gente vai olhar os dividendos. Espero que você tenha gostado desse breve trecho, que tenha ficado claro por que eu olho para essas ações e invisto somente nessas ações, ou 95% da minha carteira está dedicada a esse tipo de empresa, ou a essas ações da Bolsa de Valores. De novo, fica aqui meu convite para você se inscrever no canal, participar das lives terça-feira, meio-dia e 15, horário de Brasília, quinta-feira, 7 horas da noite, domingo, às 7 da manhã, vídeo novo no YouTube, e vou deixar também um vídeo aqui mais sobre análise de ações e seleção de ações para te ajudar como investidor aí na bolsa. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.